Olá, sejam bem-vindos a mais uma live realizada pela Escola de Gestão Pública da Prefeitura de Bauru, que esse ano, desenvolveu várias lives voltadas para temas focados na questão realmente do tratamento e prevenção de doenças emocionais, doenças físicas, comunicação, relacionamento interpessoal, no ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho. E agora a gente está aqui para conversar um pouquinho, então, sobre o Novembro Azul, né? Que é o mês, então, de prevenção e conscientização sobre o câncer de próstata, né? E aí eu tenho o prazer de falar, então, conversar com o nosso convidado de hoje, que é o doutor Roberto Marins de Carvalho. Doutor Marins, ele é doutor em clínica cirúrgica pela USP, médico responsável pelo Urocentro de Bauru, médico cirurgião no Pronto-Socorro Municipal Central de Bauru, médico uro-oncologista do Serviço de Orientação e Prevenção ao Câncer, SOPC, da Prefeitura Municipal de Bauru. E ele vai estar, então, falando um pouquinho com a gente sobre Novembro Azul e saúde do homem, próstata, essa desconhecida. Então, é muito bom estar aqui com o senhor hoje, mais uma vez aí com a Escola de Gestão, e agradeço de coração. Muito obrigado, Val. Eu é que agradeço mais uma vez o convite de vocês aí para estar produzindo mais uma live de informação à população. Agradecer aos ouvintes, agradecer às mulheres que estão participando dessa live. É importante dizer que, apesar da próstata ser uma estrutura do homem, são as mulheres as grandes responsáveis para que os homens e de prevenção. Então, vocês são pragmáticas, vocês sempre querem o homem saudável ao lado de vocês, então vocês são muito importantes nesse trabalho que nós, médicos urologistas, temos que desenvolver junto à população masculina. Então, muito obrigado pela presença de todos e vamos dar sequência. Pode passar o próximo, por favor. Vamos começar discutindo o porquê de Novembro Azul, gente. Novembro Azul é uma alusão a duas datas que são comemoradas, pode passar o próximo, que diz respeito ao câncer, que é uma doença com consequências graves, é uma doença grave. Dia 27 de novembro, nós comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E no dia 17 de novembro, é o Dia Nacional ao Combate do Câncer de Próstata. Então, são duas datas comemoradas no mês de novembro e, portanto, fazem alusão a esse Novembro Azul. Agora vamos falar ao que interessa, sobre essa doença chamada câncer de próstata, tentar desmistificar um pouco essa questão que aflige muitos homens pela sua grande incidência e gravidade. Pode passar? O que é o câncer de próstata, gente? O câncer de próstata é um câncer maligno mais frequente no homem. Ele representa 21% dos total de cânceres do homem que acometem o homem, estando na frente do câncer de pulmão e na frente do câncer de cólon. O cólon é o intestino grosso. Tanto o pulmão quanto o cólon são áreas que são muito acometidas por cânceres, mas o câncer de próstata aparece na frente da ocorrência desses cânceres que acometem pulmão e intestino. E nós estamos observando que a incidência dessa doença, do câncer de próstata, ela tem se tornado cada vez maior. E a gente entende que esse aumento na incidência, ela se deve inicialmente pela melhoria das técnicas diagnósticas. Hoje, a medicina conta com muito mais recurso, com para se fazer o câncer de próstata. E o outro fator responsável pelo aumento da incidência é a procura cada vez maior da população masculina pelos médicos, para fazer os seus exames de rastreamento. Vejam vocês que é uma doença rara antes dos 50 anos de vida. Então, qual é a idade? A partir dos 50 anos, ela começa a ter a sua incidência crescente. E o pico de incidência
é em torno da 7ª década de vida. É importante dizer que o câncer de próstata ele pode acometer qualquer idade, tá, pessoal? Mas a idade que começa a ocorrer com mais frequência é a partir dos 50 anos e essa incidência aumentando, chegando no seu auge em torno dos 70 anos de vida aí. No Brasil, o câncer de próstata é um problema de saúde pública ainda, porque nós temos um retardo muito grande ainda no diagnóstico e, portanto, gerando essa mortalidade elevada da doença. Pode passar? Quais são as causas? Doutor Roberto, as pessoas me perguntam às vezes, mas o que provoca essa doença? Qual que é a grande gravidade dessa doença? Os fatores relacionados com a gênese da doença, né, com o que faz essa doença aparecer, são vários. A gente diz que são multifatores envolvidos. Existe o fator genético, que vocês podem olhar aí. O genético diz respeito ao seguinte: as pessoas que têm um histórico familiar da doença apresentam um maior risco de desenvolver essa doença também. Com relação às doenças venéreas, esse termo nem é tão usado mais, né? A doença venérea, hoje a gente fala de DST, doenças sexualmente transmissíveis, ou infecções sexualmente transmissíveis. Nós não temos ainda um fator bem estabelecido da relação do câncer de próstata com as doenças sexualmente transmissíveis, como é, por exemplo, no caso das mulheres, o HPV com o câncer de colo de útero. Mas fica a dica aí em relação a esse problema. Em relação aos hormônios, diz respeito principalmente ao uso de hormônios masculinos, principalmente pela população mais jovem, pessoal que frequenta academia, que aplica aquelas bombas, né, aquelas injeções de hormônios para poder criar musculatura, etc. E o que se sabe é que existe uma relação do câncer de próstata com o uso dessas medicações, não na questão dela provocar o aparecimento do câncer, mas sim dela poder acelerar a ocorrência, ela acelerar o crescimento desse câncer quando ele já existe. E com relação à dieta, é uma pergunta que muitos me fazem, não existe, tranquilo, o problema das dietas é que não tem um alimento relacionado com a ocorrência do câncer de próstata, mas nós vamos ver no finalzinho dessa live que o tomate tem o seu fator protetor. Nós vamos falar disso no final. Pode passar? Isso aqui é importante mostrar para vocês que não só a genética está envolvida na geração do câncer de próstata, mas nós temos também a ocorrência de alguns fatores ambientais. Então, isso aqui é apenas para alertar os homens que, mas eu não tenho histórico na família de próstata, então eu estou protegido? Não. 90% dos cânceres ocorrem em decorrência de fatores ambientais como o sedentarismo, a dieta rica em gorduras e o estresse. Então, pessoal, não é só a herança genética, mas a qualidade de vida que a gente leva associada à ocorrência do câncer. Próximo. Isso aqui eu quero que fique muito claro para todos que estão assistindo. Doutor, o que eu vou sentir se eu tiver um câncer na minha próstata? De uma maneira geral, você não vai sentir nada, absolutamente nada. O câncer de próstata traz como característica a ausência de sintomas na sua fase inicial. É lógico que quando a doença estiver expandida, espalhada pelo organismo, alguns sintomas com certeza aparecerão. Mas na fase inicial, onde a doença tem uma grande possibilidade de tratamento e de cura, ele não dá sinal de vida. E essa é a grande questão da necessidade do exame de rastreamento. Próximo. Olha só, quando ele gera sintoma, ele já se encontra numa fase avançada. Aí você vai realmente sentir o sangue na urina, dificuldade para urinar, sintomas relacionados à presença da doença à distância no organismo.
E o câncer de próstata adora acometer o esqueleto ósseo, adora o pulmão, o fígado, e quando ele atinge essas estruturas, existem também tratamentos, mas as opções vão ficando mais escassas e a chance de cura praticamente inexistente. Passo o próximo. Então, gente, o câncer de próstata é uma equação muito simples. A chance está no seu diagnóstico precoce, a chance de um tratamento eficaz. Agora, vem aquela questão que eu coloco aqui. Como que eu diagnostico uma doença? Como é que eu descubro a doença se ela não me dá sinais de que ela está presente na gente, porque ela não gera nenhum sintoma? Passo o próximo. Essa aqui é a resposta, gente. Exame preventivo do câncer de próstata. Então, observem a imagem, né? Está aí um consultório clássico de um urologista aí, né? Um urologista com os dedinhos bem avantajados. Tem um ali pulando pela janela, tem outro assustado, que deve ser o próximo, esse que está logo ao lado da mão do doutor aí, né? O outro desmaiou, o outro está correndo. Gente, eu quis colocar essa imagem para mostrar como o assunto relacionado com o exame da próstata sempre é tratado dessa forma um pouco parcial, né? Sempre é levado, às vezes, para o lado do humor, porque existe muito preconceito relacionado. Mas esse detalhe dessa imagem tem uma informação que eu gostaria de corrigir para todos os ouvintes. Ali está dizendo exame preventivo do câncer de próstata. E, na verdade, pessoal, não temos uma prevenção. O exame é de detecção precoce. Isso tem uma diferença muito grande. Outro dia eu estava no meu consultório e um paciente virou para mim e falou: doutor, o senhor está me dando hoje o diagnóstico de câncer, o senhor acabou de me abrir o meu exame aí, dizer que eu tenho câncer, e como é que eu pude ter o câncer se durante muitos anos eu venho aqui com o senhor fazer a prevenção? Ele falou as palavras certas, ele colocou de forma adequada. Se eu estou prevenindo, é para não ter a doença. Mas aí eu disse a ele: você não veio fazer prevenção esses anos todos, você veio fazer exames para detectar a doença. E nenhuma desses anos você descobriu a doença. Esse ano ela apareceu e nós a descobrimos numa fase que ela ainda é tratável. Então, pode passar o próximo. A gente vai corrigir esse termo na hora de fazer o comentário a respeito, que não é exame de prevenção, é exame de detecção precoce, como aí está. Doutor Marins, e como é que é esse exame? Quem que tem que fazer esse exame? Todo homem tem que ir ao urologista? Todo homem tem que ir ao urologista a partir dos seus 50 anos, porque nós vimos lá no começo que a doença é de uma incidência crescente a partir dessa idade. E se houver algum fator de risco para a doença, por exemplo, um histórico familiar, indivíduos da raça negra, todos esses fatores de risco para que a doença ocorra, nos obriga a procurar o médico a partir dos 45 anos. Como eu disse, não quer dizer que um homem com menos de 50 anos não possa ter a doença, e também nada impede de um moço de 30 anos procurar o urologista para fazer o seu exame. Mas chegando nos 50 anos de idade, ou nos 45, havendo um fator de risco para a doença, é importante que todos os homens ou que todas as mulheres levem os seus homens para realizar esse exame de detecção precoce. Doutor Marins, e como é que é essa avaliação? É uma coisa complicada? Tem pelo SUS? Será que eu vou demorar para conseguir? Gente, olha aqui, ó, são 4 itens que você vai seguir. Procurar um médico, primeira coisa, o médico não vai ligar te convidando para ir para a consulta. Você vai ter que procurá-lo. Você vai contar para o doutor se você tem alguma dificuldade para urinar, porque próstata, gente, não está no intestino. Próstata não dá dor para evacuar, não dá sangue para evacuar. Próstata está abaixo da bexiga. Portanto, ela pode interferir na micção, no ato de urinar. Então, vocês vão procurar o médico, vão contar para ele se vocês têm alguma queixa
urinária, que pode ser da próstata, colher um exame de sangue chamado PSA, que eu já vou falar dele, e fazer o exame da próstata através do toque retal. Doutor, eu tenho que fazer isso toda semana? Não. Tem que fazer isso todo mês? Não. O exame é de periodicidade anual. Então, gente, são 4 itens tranquilos que qualquer homem, qualquer machão, qualquer homem preconceituoso tem que quebrar esse paradigma e procurar o seu médico para poder fazer essa rotina. Com relação ao PSA, o que a gente pode falar dele? O pessoal às vezes me pergunta. O PSA, gente, é uma substância do sangue, é um exame colhido pelo sangue, que ele tem uma função, ele é produzido pela próstata e ele tem uma função relacionada com a liquefação do esperma, do sêmen. Ele tem uma função biológica no organismo. E quando a gente dosa esse valor de PSA no sangue, o valor dele normal é de 0 até 4 nanogramas por ml de sangue, como vocês estão vendo ali. Pode passar o próximo. Quando ele passa do valor 4, você vai dosar o PSA e ele vem com 4 e alguma coisa, significa que a próstata não está saudável, que algo está errado com a próstata. Pode ser o câncer? Pode. Pode ser uma prostatite? Pode. Pode ser uma manipulação, um exame que você fez, uma colonoscopia, o exame do toque, uma ejaculação, também alteram o PSA. Então, se algum dos senhores colher o PSA e ele vir alterado, não é motivo para desespero, mas é motivo para se preocupar no sentido de descobrir o que está acontecendo ali. Tá bom? E, por último, vamos falar do exame de toque, né? Do famigerado toque retal. Pode passar, nós temos aqui uma sequência, pode passar o próximo, que eu quis colocar para vocês verem como realmente você falar de toque retal é uma coisa muito ligada com tiração de sarro, com brincadeira, com zoeira. Vocês não têm noção do que em novembro, tanto de mensagem que chega para mim, de colegas que ficam mandando piadinha na internet relacionado com o exame de toque. Mas o exame de toque, gente, olha aqui, ó, ele é um assunto muito sério. Porque, olha, eu coloquei até em vermelho, ele não é dispensável. Esse papo de, ô, doutor, vamos deixar esse exame de toque para lá, eu faço só o PSA. Gente, exame de toque não é dispensável. E olha aqui, depende da experiência do examinador. O que quer dizer isso? Que se você vai num médico que não faz exame de toque, ele também vai perdendo a experiência. Sabe aquele papo? Procura o doutor fulano que ele não faz toque. Nossa, ele é uma benção. Esse é o pior para você ir, porque ele vai perdendo a sensibilidade para fazer o diagnóstico. E, ó, 4 informações importantes. Não altera a masculinidade de ninguém. Ninguém que vai fazer toque vai sair de lá falando fino, tá certo? Não vicia, gente. Não tem que se preocupar. E será que se eu fizer o exame de toque, eu vou querer fazer toda semana? Gente, toque na retal não vicia. E o mais importante, ele é prático, ele é rápido, ele é barato. Nós estamos falando de política pública, de saúde pública no Brasil, de SUS. Nós não temos que ficar fazendo exame de tomografia, de não sei o quê, de ultrassom. É uma luva e um pouquinho de xilocaína, tá certo? Porque todo mundo é filho de Deus. Então, a gente precisa realmente entender que é um exame de fácil acessibilidade que o médico faz ali na hora com o paciente, na própria sala de exame. Próximo. Então, tá aqui, gente. Agora, isso aqui, eu quis colocar essas imagens para desmistificar aquele papo, ô, doutor, mas se a próstata está na bexiga, abaixo da bexiga, por que tem que enfiar o dedo pelo ânus? Porque é o buraco mais próximo da próstata que nós temos no organismo. Então, passa o próximo, que tem uma imagem mais esclarecedora. Olha aqui, ó. Essa imagem aí da direita é o dedo do cirurgião dentro do intestino, que é por onde a gente usa a via, sentindo um nódulozinho marrom ali, ó, que é o câncer em desenvolvimento na próstata. Então, a gente vai palpar a próstata através do intestino na busca de algum nódulo.
e aí a experiência do profissional. Olhem o slide da esquerda, o dedo, volta um pouquinho, por favor. Olhem aqui do lado da esquerda, o dedo do cirurgião sentindo o nódulo na próstata. Então, ele é muito importante, porque é por ali que a gente vai desconfiar de que algo realmente está grave na próstata. Pode passar. E qual que é a conclusão que a gente chega? Se o toque que você fez com o médico está normal e o seu PSA está menor do que 4, você vai voltar o ano que vem para repetir a sequência. Se o toque estiver alterado, ou o PSA, ou as duas coisas estiverem alteradas, quer dizer, ou o toque ou o PSA, ou o toque e o PSA alterado. Isso significa que nós temos que investigar. Passo próximo. E como é que eu diagnostico, como é que eu confirmo ou descarto o câncer de próstata? Aí o exame de eleição é a biópsia de próstata, como vocês estão vendo na figura. É um ultrassom que é feito pelo ânus do paciente, e ali uma agulha, olha aqui o slide da direita, a figura da direita, a agulha penetra no tecido prostático e retira fragmentos que vão ser analisados e vai vir, então, o laudo positivo ou negativo. Passo próximo. Pode passar. Isso. Então, gente, o exame de... Volta um pouquinho. O exame de confirmação é a biópsia de próstata. É ele que vai contar para mim que você tem ou não o câncer. E aí, depois que diagnostica-se o câncer, é que eu vou investigar e saber se ele está localizado só na próstata ou se ele já tem focos à distância, porque os tratamentos são diferentes. Pode passar? Olha só, se a doença estiver localizada só na próstata, ou seja, descobrimos o câncer na fase inicial, o tratamento poderá ser feito ou por uma cirurgia radical, chamada de prostatectomia radical. Hoje nós temos a cirurgia convencional, aquela que corta a barriga do paciente, a gente vai até a próstata e remove essa próstata. Existe a opção de fazer por laparoscopia, que é aquela dos furinhos, e hoje nós temos também a cirurgia que é feita pelo robô. Eu já vou mostrar a imagem do robô aqui para vocês verem como é. Ou então, terapia. É um tratamento que promove a mesma qualidade, desculpe, o mesmo tempo de sobrevida da cirurgia em relação ao câncer de próstata. Aqui está a imagem, gente, da prostatectomia robótica. Observem aí como que é o robô, tá certo? Então, o cirurgião fica sentado num console, vocês observem aí à esquerda, e lá o paciente fica na mesa cirúrgica e esses braços articulados penetram da barriga do paciente para realizar a cirurgia. Bom, isso é uma realidade já aqui presente hoje em Bauru, né? Nós já temos o robô em atividade aqui na nossa cidade. Quando a doença se espalha, a gente diz que existem metástases, que são focos do câncer em outras áreas do corpo. Passo próximo. E olha só, eu falei que ele gosta de ir para os ossos. Então, aqui nós temos um exame chamado cintilografia óssea, mostrando cada pontinho preto é um ponto de impregnação do esqueleto pelo câncer da próstata. Então, observem que os 4 pacientes apresentam focos do câncer na coluna, nos ossos da bacia, nos ossos aqui da clavícula, do ombro. Então, realmente, a doença já saiu um pouco do controle e começa a atacar o organismo de uma maneira geral. Passo próximo. Aqui, gente, é o fígado, tá? É uma imagem do fígado, do órgão, né? Do fígado que nós temos na barriga. E esses pontinhos brancos que vocês observam aí, que estão sendo mostrados, também são focos do câncer de próstata, que já está espalhado e acometendo o fígado. Tem o próximo, por favor. E aqui, pessoal, é o pulmão. Reparem a imagem do pulmão também com esse pontilhado esbranquiçado, que são focos da doença já acometendo esse órgão. À direita aqui é um pulmão saudável e o da esquerda esbranquiçado com os pontilhados
são as metástases do câncer de próstata acometendo essa estrutura. Passo próximo. E aí, como é que a gente trata, doutor Marins? Aí a cirurgia já não tem mais a sua indicação, porque eu não vou conseguir remover todas as metástases. Então, a chance de cura nula da doença está espalhada. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. O tratamento na fase disseminada é feito através de hormonioterapia. O que é isso? A gente tem que castrar o paciente, é exatamente isso. É um remédio que castra, que corta o hormônio masculino, que é a testosterona, que alimenta esse tipo de câncer. Então, o paciente fica, sim, com as sequelas desse tratamento, tá certo? Perda da libido, às vezes cresce mama. Eu tinha pacientes que me procuravam no consultório com sutiã, usando sutiã, porque a mama crescia, etc. Então, o hormônio terapia ela faz esse efeito colateral, mas serve para tratar a doença à distância. E a quimioterapia convencional, que todos já conhecem, são aqueles remédios fortes, que cai cabelo e tudo mais, e fica aí como uma opção final na tentativa de controle dessa doença. E para a gente encerrar, eu queria passar para vocês a respeito de perguntas que me fazem. Doutor Marins, o senhor falou de exame de detecção precoce, mas o que tem de prevenção? O que a gente pode fazer para não ter a doença? A prevenção, gente, do câncer de próstata, e eu acredito que de todos os outros cânceres, e até de outras doenças, se baseia nesses 6 itens, que eu acho que todo mundo podia escrever num papelzinho e colar lá na sua cabeceira da cama ou na sua geladeira, que é a forma da gente levar a vida. Então, estão aqui, ó. Primeiro, não abuse do álcool. Não estou dizendo que não é para viver de lei seca, mas não abusa, gente. Tá bom? Toma a sua cervejinha, o seu vinhozinho com a patroa. Eu acho que não tem mal nenhum nisso, mas não abusem do álcool. Agora, com relação ao cigarro, gente, acabou. Digam adeus ao tabagismo. Cigarro faz muito mal. Então, ele não dá para ter tolerância nenhuma. Não dá para falar. Eu escuto o paciente falar assim, doutor, mas eu fumo 1 cigarro, 2 cigarros só por dia. Não adianta. Não tem que fumar nenhum. Então, digam adeus ao tabagismo. Terceiro, evitem a obesidade. A obesidade hoje é um mal do século, né? Todo mundo está obeso, tem excesso de peso, e a gente sabe que a obesidade traz consequências. Ela representa acúmulo de uma série de substâncias no organismo e pode ser também associada ao câncer da próstata. Adote uma alimentação saudável. Gente, vamos comer bem, tá certo? Às vezes não é possível, a gente está fora de casa, mas não vamos criar isso uma rotina. Vamos tentar nos alimentarmos com alimentos adequados, saudáveis, sempre pensando em promoção da saúde. Quinto, praticar atividade física, né? Quem é que pratica atividade física aí? Esse aqui que vos fala, olha, eu estou tentando, viu, seguir esse quinto preceito aí, mas é difícil. Eu sei que hoje em dia, mas gente, pôr um tênis e sair para dar uma caminhadinha, isso é uma atividade física. Não precisa ir na academia, quem tem tortura de ir na academia, né? Vamos pensar que atividade física é sair do sofá, tá bom? Então é importante a gente considerar. E por último, controle sua pressão arterial, controle seu colesterol e controle a sua glicemia com periodicidade, com consultas médicas periódicas. Prevenir é melhor do que tratar, com certeza. Falo isso como médico, tá bom? E por final, eu quis trazer aqui o licopeno do tomate, que é a substância que dá essa coloração vermelha para o tomate, e mostrando que isso está provado cientificamente que tem um fator protetor para o câncer de próstata. Então, vão à feira, comprem o tomate não está tão barato assim, mas enfim, se alimentem porque ele tem realmente essa questão do licopeno que já está confirmado como um efeito protetivo. E para encerrar, pessoal, pode passar o próximo? Está aqui, ó. Isso aqui eu queria que vocês fechassem aqui a nossa palestrinha, a nossa live, com essa informação. Câncer de próstata é igual a exame de detecção precoce. Então, o maior risco está em adiar esse exame. Se chegou o seu momento, se chegou a sua idade, deixa de ser
machão, deixa seu preconceito de lado, deixa a sua desinformação de lado e pare de adiar isso aí. Às vezes isso pode ser tarde. Procure o seu urologista e faça seu exame de rotina. É simples, prático, rápido, barato e traz realmente uma vida saudável para a gente. Tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Aqui tem meu contato, se alguém precisar. Tem um e-mail. E eu queria que aqueles que assistiram à palestra, tiveram a paciência de ficar até o final, que encaminhem as suas dúvidas para o pessoal aí que estão promovendo, né, esse evento, e eu teria o maior prazer em respondê-las. Bom, Muito doutor, obrigado aí pela atenção. nós que agradecemos a Escola de Gestão, nossa equipe, né, pelas orientações, informações, quanto é importante realmente a gente fazer os exames, né, e se cuidar, né? Homem também tem que se cuidar, cuidar da saúde, né, assim como a mulher. E nós, mulheres, com certeza, vamos passar tudo isso para os homens que a gente tem em casa, né? Nosso marido, Por filho, favor. pai, enfim, para todos. Agradeço muito, né, pelas orientações, pelas informações. E, né, é isso. Obrigado mais uma vez, né? À Por tudo, disposição. doutor.